Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu tenho a honra de receber aqui o Ricardo Almeida hoje. O Ricardo Almeida é um engenheiro agrônomo, formado lá na Universidade Federal de Pelotas, e é um homem que já transitou aí por grandes multinacionais. A última entrevista que eu fiz com ele, por exemplo, ele foi lá na Copavel, e ele estava lá na FMC na ocasião, mas agora ele é o homem, ele é o CEO para o Brasil e para a América Latina da Netafim. Ou seja, ele saiu da indústria de crop para a indústria de irrigação e vai contar para nós aqui quais são as diferenças. Eu estava aqui conversando com ele rapidinho aqui, já deu para ver que o homem já entende tudo de irrigação. Ô, Ricardo, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo de volta ao Fala Carlão. Obrigado, Carlão, aí pelo convite, e obrigado a todos aí que nos assistem. Espero que a gente possa ter uma conversa inspiradora aí para continuar esse ritmo aí de quase 4.000 entrevistas, né? Pois é, rapaz, o ritmo aqui não para nunca, viu? E aqui já virou quase um bordão. No começo das entrevistas eu falar que ninguém nasce CEO, nem presidente, nem diretor de nada, meu Ricardo. Todo mundo tem uma história, e eu quero que a sua seja bem-vinda agora aqui neste Fala Carlão. Bom, eu sou natural de Garibaldi, Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha, filho de uma família humilde. Meus pais foram funcionários públicos, trabalharam numa escola rural onde eu nasci, e dessa escola rural eu fui estudar na cidade, e dali eu fui fazer um ensino médio já ligado à agropecuária, o ensino técnico agropecuária. A Serra Gaúcha tem toda essa função ligada à viticultura, então tive contato com muitas vinícolas, em estágios, etc., nessa primeira fase aí. Passado esse momento, eu fui trabalhar, tive a oportunidade de trabalhar com indústria de tabaco, depois na Coamo, aqui no Paraná, ainda como técnico agrícola, e logo, 3 anos depois, foi inevitável, quando eu segui para a universidade, segui para agronomia, né? Já tinha alguns anos aí. Então, eu fui um estudante focado que já tinha vivido um pouco de experiências práticas e sabia bem o que queria e tudo que esse curso, essa profissão podia me dar depois, né? E foi aí que surgiu o curso na Universidade de Pelotas. Bom, e daí para frente já são 25 anos de trabalho em várias geografias aí dentro do Brasil, diferentes empresas, e hoje aqui na Netafim, né? Rapaz, e é engraçado porque é o seguinte, vocês estão assistindo, vocês estão vendo esse momento, né, de essa seca, enfim, vai faltar água, vai subir a tarifa. Você está aqui num dia que não poderia ser melhor, viu, para a gente falar um pouquinho de irrigação, né? Porque esse seu desafio começou quando aí na Netafim, Ricardo? Há menos de um ano, no final de 2020, em plena pandemia, eu fiz um movimento da indústria da agroquímica, que eu estava já há muitos anos, para essa indústria de irrigação, e já com base em Ribeirão Preto, onde a Netafim tem seu escritório e sua fábrica aqui no Brasil. Eu sempre falo aí nas minhas palestras que eu ando aí, que todo artista tem que ir aonde o povo está. Onde você está hoje, Ricardo? Estou em Cuiabá aqui, falando no meio do caminho aqui. Vim fazer visitas a clientes e entender um pouco como é que a gente pode promover e desenvolver a irrigação aqui no Mato Grosso, né? Pois é, a irrigação é uma realidade que muda substancialmente o nível de produtividade das propriedades. Eu acho que é isso mesmo que acontece quando os agricultores, pecuaristas, enfim, o pessoal do campo vai para a irrigação, né? Exatamente. A gente diz aqui na Netafim que a irrigação é uma nova fronteira agrícola. Você sabe que o Brasil se caracterizou aí nesses últimos 20, 30 anos pela expansão do cerrado, mas é uma nova fronteira agrícola vertical, né? Onde você tem a oportunidade de aumentar a produtividade, estabilizar a produção, fazer sair de 1 para 2 e até 3 safras por ano, dependendo das regiões. Então, tudo isso a irrigação oportuniza com altíssimo retorno sobre o investimento. Por isso que a gente acredita, Carlão, que a irrigação vai crescer muito no Brasil nos próximos anos. Falando aqui do Mato Grosso, obviamente que eu estou nesse momento, nessa semana, muito conectado com o tema de soja, milho, feijão, algodão, e essa região foi uma região desbravada em que
por muito tempo, a prioridade foi expandir, abrir fazendas, criar aquela estrutura básica de silos, de trator, de solo, enfim. E agora a gente começa a ver um incremento muito grande, ano após ano, de irrigação, justamente porque os elementos básicos, prioritários de investimento já foram feitos, né? E abriu a porta, então, para esse investimento, que era transformador. Sem dúvida, a irrigação é transformadora dentro de uma propriedade agrícola. Pois é, eu estou aqui pensando aqui, o Alisson Paulinelli teve aqui outro dia no Fala Carlão, ele é candidato ao Prêmio Nobel da Paz, e eu sempre brinco e falei no dia para ele, é o seguinte, o Paulinelli, ele está sendo, vamos dizer, candidato a ganhar o Prêmio Nobel pelo passado dele, por tudo aquilo que ele já fez, mas a visão de futuro dele, eu sempre falo que merece outro Prêmio Nobel. Entre as visões de futuro dele, ele fala muito dele, ele cita essa agricultura de baixo carbono, ele cita a integração lavoura, pecuária e floresta, e ele cita fundamentalmente a irrigação. Então, eu diria, viu, Ricardo, que eu acho que você está cercado, você está no lugar certo na hora certa, né? É isso aí. Você sabe que, eu não sei se a maior parte da audiência é familiarizada, mas assim, a irrigação já existe, a irrigação comercial já existe no Brasil há 30, 40 anos. E a gente tem dois tipos de irrigação. O tipo de irrigação que a gente desenvolve é um tipo que a gente chama de gotejamento ou microaspersão, que no Brasil ela se desenvolveu maiormente na região Nordeste, na região Sudeste, no café, na laranja, na horticultura de uma maneira geral. Enquanto que a indústria de pivôs se colocou nas áreas mais extensivas, maiores de grãos e fibras aí ao longo da história. Hoje a gente já enxerga uma oportunidade de integrar os dois sistemas e utilizar toda essa área irrigada que o Brasil Central tem, especialmente aí falando em grãos, e harmonizar esses projetos, né? O próprio custo da terra, que no passado custava 10 a 20 mil reais ao hectare, hoje se fala em 100, 150 mil reais ao hectare ou mais. Então, ele comporta o investimento em irrigação com um retorno bastante rápido. E a gente tem estratégias muito consistentes para esse produtor, para esse mercado. Pois é, sabe que isso veio de encontro com uma outra questão. O professor Marcos Favarelli, que também já esteve aqui no Fala Carlão, ele sempre vem falando agora do Brasil, que o Brasil vai ser o fornecedor de proteína, de alimento sustentável do planeta. E, dentre outras coisas, uma das coisas que ele chama a atenção é para a agricultura do metro quadrado, né? Eu acho que isso que você está falando, o gotejamento, tenho a impressão que ele casa perfeitamente, porque ele tem tudo a ver com a agricultura de precisão, a agricultura do metro quadrado. Como é que vai ser esse casamento? E não é à toa que você está aí em Cuiabá, você está aí, né, próximo dos clientes, porque com certeza você deve estar vendendo esse peixe seu aí para integrar o gotejamento com o pivô central. Me fala um pouquinho mais detalhadamente sobre esses projetos aí. Agora gotejamento na soja, como é que é isso? É isso aí. Na verdade, nós temos aí mais de 1,5 milhão de hectares de áreas irrigadas com pivôs, da qual você tem dentro de uma propriedade um percentual da área, pela forma geográfica do pivô, que ele não pode ser irrigado. Isso, sem dúvida, é uma perda de oportunidade de você colher mais nessas áreas. Então, o que a Netafim está trazendo para o mercado é um conceito de harmonização baseado em 3 estratégias muito simples. Uma primeira abordagem, integrar as áreas já instaladas, utilizando a energia e a água disponível. O gotejamento ele é muito econômico e ele traz bastante ganhos de eficiência. Então, ele pode facilmente ser encaixado, aumentando o valor da propriedade e possibilitando a integração ou a produção da área total, ou seja, uma fazenda de 1.000 hectares que já tem uma área irrigada pode ter seus 1.000 hectares irrigados, sem nenhum metro quadrado de perda. Uma segunda possibilidade é desenhar projetos futuros juntos. Então, a cada dia, Carlão, no Brasil, novos e novos agricultores estão saindo de sequeiro para irrigado. E aí você já pode pensar projetos integrados com a melhor configuração possível, utilizando as fontes de captação de água e de energia da forma como elas estiverem disponíveis da melhor maneira. E uma terceira abordagem seria o uso individual isolado, que é totalmente viável e possível, que também pode ser feito. Então,
Com essas estratégias, nós estamos abordando e expandindo no Centro-Oeste, não só em Mato Grosso, mas em Goiás, em Noroeste de Minas, Oeste da Bahia, o próprio estado de São Paulo, e apresentando essa tecnologia, sobretudo, para os agricultores. E muito mais nesse momento que está se falando muito de... estamos saindo de um período seco, né, de uma safra que perdeu por estiagem, então abriu uma porta muito grande de comunicação com esses agricultores, né, que querem entender, querem conhecer mais essa tecnologia. É importante agora a gente falar um pouquinho, afinal de contas, o que é a Netafim, quantos anos de mercado, fala um pouquinho, dá um overview aí sobre a Netafim, por favor. Por que é que você deixou a indústria de agroquímico e foi lá para a irrigação? Fala para mim. A Netafim é uma empresa com pouco mais de 55 anos, criada em Israel, um país desértico, no meio do deserto, dentro de um kibbutz, que é uma comunidade de agricultores. O produto irrigação, o gotejo, se desenvolveu aí, foi se expandindo. Hoje a gente está presente em 110 países. A gente diz que não tem cultura no mundo e geografia que a gente não tenha feito algum tipo de projeto. Então, a gente é especialista assim, em todos os cultivos, em todas as geografias possíveis. No Brasil, a Netafim está há 30 anos, inicialmente com parceiros importadores, já há 27 anos atrás com escritório, e há 22 anos atrás com a primeira fábrica que a gente tem hoje em Ribeirão Preto. Então, são 3 décadas aí desenvolvendo a irrigação nesse país aí, nesse Brasil. Eu estava vendo aqui, olha, tem 4.000 funcionários, é isso mesmo, no mundo? E como é que é o tamanho de vocês aqui no Brasil, na América Latina? São mais de 4.000 funcionários no mundo. A Netafim é a maior empresa comercial de irrigação no planeta. Nós temos aqui no Brasil times próprios já há mais de 2 décadas. O que a gente produz aqui em Ribeirão Preto para o mercado local é o equivalente de tubos gotejadores para dar 10 voltas ao redor da Terra pela linha do Equador por ano. E ainda assim a gente vê uma oportunidade enorme de expansão da irrigação no Brasil. Então, são realmente muitos os nossos clientes. A gente tem aí mais de 4.000 projetos hidráulicos complexos implementados aí nesses 27 anos. E anualmente uma relação aí com centenas de agricultores, de usinas, de indústrias de citro, de empresas de exportação de frutas, etc. Aí, todos os mercados principais aí, agrícolas do Brasil a gente atua. A irrigação é para o agricultor fazer pelo menos 5 safras a cada 2 anos, né, Ricardo? Exatamente, de uma maneira estável, previsível e controlando aquele que é o principal risco que sempre se fala no agro, né, que é aquela fábrica ao céu aberto, né, o risco da mini estiagem, do atraso, das chuvas, etc. Então, a irrigação elimina todo esse risco, torna o agricultor mais profissional, mais previsível, potencializa todos aqueles insumos, aquele investimento que ele faz em cima do seu cultivo. E em todas as culturas a gente tem retornos sobre investimentos entre 2 a 4 anos. Uma vez irrigante, nunca mais se volta atrás, né? Apenas se expande, né? E o que a gente vê todo ano é isso. Eu queria agradecer imensamente sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Colocar o nosso programa à sua disposição, enfim, qualquer novidade que você tiver aí do setor, fique à vontade de nos contatar, viu? Eu que agradeço, Carlão, a oportunidade de rapidamente aqui estar interagindo com vocês e deixar uma mensagem de minha, de toda a Netafim, que a gente vive hoje a irrigação, nós nos dizemos orgulhosamente irrigantes, e estamos plenamente conectados com esse momento do Brasil e acreditamos muito, muito no que esse produto de irrigação pode dar de retorno. Então, assim, um grande abraço a todos, a você, e sucesso aí no dia a dia e no conjunto aí. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima. Aqui nós falamos com o chefão aqui da Netafim do Brasil e da América Latina aqui neste programa, que sempre eu digo, é a prateleira de cima do agronegócio brasileiro. É ou não é, gente? Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente!